Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula sobre a Revolução Francesa. Eu gostaria que você assistisse com atenção. Esse é um assunto muito importante que cai no PAS, no Enem, no vestibular. E para você que está aí no oitavo, no nono ano, no sexto, no sétimo, toda a informação, tudo que você está vendo aqui no canal, nas redes sociais, serve para você. Sua hora vai chegar e você já vai pegando as manhas de como fazer as provas, como é que são as cobranças, as informações que você necessita. Então é um canal aberto para você que é curioso, que gosta de história, para todos vocês. Então, antes da gente seguir, eu gostaria que você já deixasse um joinha, compartilhasse com seus amigos, deixe um comentário, visite as nossas redes. Nós temos agora o Telegram, que eu deixo sempre um áudio, uma informação, alguma coisa importante, e acompanhando junto comigo, interagindo, para a gente poder trazer o melhor do conteúdo para vocês. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Revolução Francesa e vamos para a primeira etapa da Revolução Francesa. Recapitulando rapidamente o que nós falamos na aula passada, foi sobre a crise que antecede a Revolução Francesa. Ou seja, em 1789, vem à tona uma crise na França absolutista de Luís XVI. E essa crise ela é política, essa crise ela é econômica, fome, miséria. Os camponeses ainda viviam num processo de obrigação feudal. Essa crise é uma burguesia latente que queria mais espaço político para poder participar também das assembleias. Nós temos uma crise de déficit público muito grande, a participação da França em vários momentos em guerras externas, que vai fazer com que os seus cofres tenham uma baixa, o empréstimo que ela faz do banco inglês penhora a sua renda, né, os seus impostos. Então o rei Luís XVI estava num momento complicado. Para resolver isso, ele resolveu convocar a Assembleia Geral dos Estados Gerais, que por mais de um século não era convocada. Luís XVI convoca, mas não dá certo, porque o terceiro estado não aceita o voto por estado, e sim por cabeça. Então, Luís XVI manda fechar a Assembleia, mas o terceiro estado se isola numa sala ao lado e se declara em Assembleia Constituinte. Essa foi a nossa primeira fase, a gente fez esse levantamento e agora nós vamos então, aí nós temos o povo ali na rua, a queda da Bastilha, tudo aquilo que nós falamos. A partir de agora nós vamos para a primeira fase. A Revolução Francesa ela é composta de 3 fases: a monarquia constitucional, a república, ou se você quiser, a convenção nacional, e a última fase, o diretório. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, dando início à primeira fase, a monarquia constitucional. A monarquia constitucional, né, ou a monarquia nacional constituinte, você pode falar desse modo também, pode ouvir na sua prova de repente. Nós já vimos que os privilégios da nobreza já haviam sido perdidos. As pessoas julgavam que as propriedades que pertenciam à nobreza era pertencente ao povo, ao Estado. Então eles já haviam perdido seus direitos. E agora nós vamos falar da igreja. Agora é hora da igreja perder os seus privilégios. E muitos dos clérigos não aceitavam. Houve uma separação entre o Estado e a igreja. O clero passou a ser funcionário do Estado.
E teve aqueles que aceitavam o fim dos privilégios, mas nós também tivemos aqueles que não aceitaram o fim dos privilégios e acabaram saindo da França. Então nós temos o clero juramentado, era aqueles que resolveram permanecer na França e obedecer à lei. Mas o clero refratário se revoltaram e saíram da França por não aceitar essa medida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que houve a separação da religião e do Estado. A Constituição de 1791 é elaborada uma outra no seu lugar. Essa Constituição, que é elaborada no lugar da Constituição de 1791, ou remodelada, se você quiser dizer isso, ela é uma Constituição que tem alguns artigos muito importantes, dentre eles a questão do voto censitário. Ou seja, só vota quem tiver uma condição de renda comprovada. E nesse período também nós temos vários nobres que estão se retirando da França, atrás de buscar apoio, criar uma coligação, principalmente com as monarquias, as outras monarquias europeias, Prússia, Áustria, para fazer uma frente contra-revolucionária. Ao sair da França, eles queriam se unir e criar essa frente contra-revolucionária para poder contra-atacar a revolução. Havia um medo entre os europeus de outras monarquias absolutistas que o movimento se espalhasse. Então, a ideia que eles tinham era que tinha que acabar com aquele movimento antes que aquilo saísse da França, né, externalizasse para fora ali da França e as outras pessoas começassem a fazer o mesmo e a derrubar as monarquias absolutistas. Nesse período também, nós temos a fuga do rei. O rei tenta fugir de Paris e é pego na fronteira da França. E ele é, então, colocado como um prisioneiro, né? Para onde que o rei estava tentando fugir? Bem, o rei estava tentando fugir junto com toda a sua família para a Áustria, para a casa do sogro, para pedir ajuda, para poder vencer a revolução na França. É os contra-revolucionários. Mas ele é pego ali já na fronteira, quase saindo da França e é recolocado então de volta e preso nesse momento. Então, nesse momento, nós temos uma comuna, uma espécie de um governo provisório formado e principalmente pelos jacobinos, porque a Assembleia nós já temos uma divisão muito clara de formação de partidos políticos. Nós temos a própria burguesia, ela se divide entre si, os seus interesses. Então, nós temos os girondinos, que sentava à direita na Assembleia, que era mais conservador, que queria as mudanças, mas não queria mudanças tão profundas, nem era contra o sistema monárquico, desde que o rei se submetesse a uma constituição. E os girondinos era a alta burguesia, era aqueles que tinham fábricas, comerciantes, e sentada à esquerda eram os mais radicais, chamados de jacobinos, compostos pela pequena e média burguesia, pelos camponeses, pelos trabalhadores urbanos, pelos sans-culottes. Então, ao ser preso e reconduzido de volta à França, as monarquias absolutistas sentem assim um pavor do movimento crescente da revolução. Então eles fazem uma ameaça à França. Eles dizem: olha, nós queremos que o rei seja reconduzido ao seu posto, ou então nós invadiremos a França, a Áustria, a Prússia e várias outras monarquias fazem uma coligação. Essa coligação recebe o nome de contra-revolução, ou seja, eram as pessoas que não eram a favor da revolução. A partir de então, nós vamos ter um período onde os franceses começam a se juntar
e a sentir algo que eles não haviam sentido ainda, que é o sentimento de nacionalismo, de defender o seu território, de defender sua história. É um sentimento de pertencimento. Então eles se juntam contra esses contra-revolucionários. Em 1792, nós teremos então a invasão à França. E os jacobinos começam a se movimentar, tomam a frente, né, desse movimento. E além de tomar a frente, você tem assim uma luta intensa contra esses revolucionários, principalmente os jacobinos, com o interesse de vencê-los para alcançar o poder na França. Então esse movimento contra os invasores era comandado por 3 líderes muito importantes dos jacobinos. Nós temos Robespierre, que era o cara do discurso, que convencia as pessoas por meio da fala. Nós temos um cara muito interessante que mantinha sua casa sempre aberta para ouvir as denúncias, as reclamações do povo, que tinha um jornal chamado Jornal do Povo, aonde ele criticava. Então era o cara da caneta que tinha o poder ali de escrever e convencer as pessoas. E nós tínhamos então o Danton, que dentre dos 3 era o mais moderado e o mais calmo, assim. Os 3 lideraram o movimento contra os revolucionários e conseguiram tomar o poder provisoriamente, formando uma comuna, que a princípio era para ser um governo provisório, mas a gente vai ver que não aconteceu. 10 de agosto de 1792, o rei Luís XVI vai preso e é acusado de traição e de facilitar e ajudar os contra-revolucionários, a Prússia e a Áustria, liderada pela Prússia e pela Áustria. E ele não será julgado como um rei, mas sim como um cidadão comum. Isso quer dizer que o rei vai ser executado em praça pública. Em 9 de setembro de 1792, nós vamos ter a vitória dos franceses na chamada Batalha de Valmy e finalmente os jacobinos tomam o poder na Assembleia Nacional. Nasce aí a segunda fase da Revolução Francesa, que você pode chamar de República ou Convenção Nacional, liderada pelo Robespierre. Jacobinos serão vistos como heróis nacionalistas, fortes, capazes de direcionar a França. Começa uma perseguição à nobreza, lixamento, massacre. A nobreza começa a fugir em massa para fora, com medo, né, dos franceses, para formar uma nova coligação, para tentar acabar com a Revolução Francesa. E Luís XVI, então, é julgado como um cidadão. 1º de janeiro de 1793, ele é julgado como um cidadão francês e é guilhotinado. 7 meses depois, Maria Antonieta também sobe e é guilhotinada em praça pública. É o fim da primeira fase da monarquia constitucional e é o início da República Francesa, ou, se você quiser, Convenção Nacional. O fato é que esse é um período que as ideias iluministas começam a ganhar forma. Todo aquele discurso de liberdade de expressão, de direitos políticos, vai ganhar forma agora com os radicais jacobinos. Veremos, então, como vai ser o governo dos jacobinos, de que forma Robespierre conduzirá esse momento da história da França. Então, nós temos aí um poder jurídico, um poder político, a ideia da igualdade, até a maneira como os franceses tratavam uns aos outros muda, né? Meu senhor, mademoiselle,
essa forma de tratamento, a revolução tem um alcance tão grande que até na forma de tratar as outras pessoas mudam, porque agora não é meu Senhor e nem minha Senhora. Agora nós somos iguais, então nós somos cidadãos. Então as pessoas mudam a forma de tratamento. E Robespierre também modifica o calendário da França. Ele não quer aquele calendário cristão que faz homenagem a Júlio César, a Augustus, o venerado. Ele quer um calendário do primeiro ano da Convenção Nacional, marca aí o início do calendário francês. E esse calendário, ele está ligado aos acontecimentos, às ações e os trabalhos no campo e também às estações do ano. Você tem pluvioso, nevoeiro, brumário. Então ele muda de acordo com os seus interesses para acabar com essa ideia dessa França do antigo regime e estabelecer novos critérios culturais, sociais, além da liberdade jurídica e política. A Constituição de 1791, ela deixa de existir e nós temos uma nova Constituição. Essa nova Constituição, ela estabelece o sufrágio universal. O que é isso? Agora o voto é universal. Isso significa, professora, que todos irão votar? Não. Isso significa que as mulheres estão de fora e que somente os homens não precisariam comprovar renda e teria direito ao voto. Cria também o Comitê de Salvação Pública, que era responsável pelo controle do Exército, o Comitê de Segurança Nacional, que era o comitê responsável contra os opositores na França, e cria, talvez, o símbolo mais importante do período do governo da República, o Tribunal Revolucionário, que é o período da ação da guilhotina. Todo e qualquer opositor vai ser condenado à morte. É incrível pensar nisso, né? Robespierre, aquele cara que defendia a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, que tinha um discurso, retrocedendo na sua forma de enxergar, não conseguindo estabelecer um diálogo, a liberdade, até o cristianismo, ele resolveu mexer para que não fosse a religião oficial. Ele queria criar uma religião que fosse o culto à razão, e ele o principal líder. Aí ele mexeu com o povão. Por quê? Porque a França, apesar de existir protestante, e a noite de São Bartolomeu, que foi a morte lá dos huguenotes que nós temos, as lutas de protestantes e católicos, a grande maioria são católicos. E ele mexe, então, com o povo, quando ele pensa, cria uma religião baseada na razão. Esse é o período do terror. Qualquer opositor, qualquer pessoa que fosse contra as ideias da República eram julgados e condenados e mortos. A guilhotina funcionava a todo momento. E nós temos um fato interessante dentro dessa segunda fase da Revolução Francesa. O Marat, aquele jornalista que eu falei para vocês, deixava sempre a sua casa aberta, porque ele dizia que era o tribuno do povo. E aos moldes dos romanos, que deixavam as portas abertas para receber, ele também copiava esse modelo. E uma girondina entra na casa, vai até Marat, enfia um punhal, uma faca e mata Marat. Robespierre se apropria dessa história
para demonstrar para as pessoas e justificar o período do terror. Ele quer justificar que a violência contra a Convenção Nacional estava posta. E essa era uma justificativa para usar a violência contra os opositores. De 1793 a 1794, então, é um dos períodos mais violentos que nós temos na França, de mais morte e derramamento de sangue. Bem, o cara que defendia a liberdade, que estabeleceu o sufrágio universal, ele não conseguiu resolver o problema maior dos franceses. O problema maior dos franceses era a economia. Ela ainda continuava passando por grandes dificuldades, o povo. O preço do pão estava alto, muito alto. E você sabe que quando mexe com a barriga, as pessoas sempre culpam os dirigentes, os governos. Robespierre, então, fala que era sonegação do trigo, que era culpa dos padeiros. E nós temos aí umas perseguições contra os padeiros, até que Robespierre cria o preço máximo, ele taxa, congela o preço do pão. Essa é uma alternativa que ele vê para resolver esse problema que nós temos de carência e de fome. Então, percebeu uma coisa? Que Robespierre estava perdendo apoio popular? Percebeu que, ao ocupar os padeiros, ao estabelecer uma outra religião, o direito de voto para os homens, a violência estabelecida no tribunal revolucionário, pouco a pouco ele vai perdendo o apoio popular. E na medida que ele perde o apoio popular, ele fica mais raivoso. No governo dos jacobinos, ou melhor, na direção dos jacobinos na República ou na Convenção Nacional, foi que Robespierre aboliu a escravidão nas colônias francesas. E olha o alcance da Revolução Francesa fora da França, chegando às Américas. Esse ato de Robespierre vai levar à independência do Haiti, que é um assunto que a gente vai ter que estudar um pouco depois. Começa o período revolucionário haitiano em prol da sua independência. Esse foi um gesto quando Robespierre liberou, então, os escravos. Se todo homem nasce livre, não fazia sentido escravos na colônia. Então, conforme a ameaça externa vai enfraquecendo, ele mexe na religião, a economia começa a pegar uma direção. E um fato muito importante acontece, Danton, que fala para Robespierre, cara, vai devagar. E ele acha que Danton é um opositor e leva Danton para a guilhotina. Nós temos, então, uma junção dos jacobinos contra o governo de Robespierre. Depois da morte de Danton, então nós temos segmentos da população, do povo, até mesmo dos girondinos, dos jacobinos, se organizando para impedir as ações de Robespierre. Os excessos cometidos na fase da Convenção Nacional, o esvaziamento do poder político, cria, então, uma reação contra o governo. Ele vai perdendo pouco a pouco apoio tanto da direita quanto da esquerda, tanto de girondinos como de jacobinos. Então, no dia 27 de julho, ou seja, o 9 Thermidor, eles criam uma reação chamada Thermidoriana, onde Robespierre é julgado e condenado. Ele é o último a passar pela guilhotina. Você tem o fim da segunda fase da Revolução Francesa e inicia aqui a terceira e última fase, que nós chamamos de diretório. A população francesa já estava cansada. Gente, 1789,
a 1799, 10 anos de luta interna e externa, fome, miséria, período do terror, ansiava por uma estabilidade, por uma normalidade. O diretório é um tipo de governo, 5 pessoas, dividiu o poder entre 5 pessoas para conduzir a França. E uma das coisas que voltaram ao que era antes foi o fim do sufrágio universal e o retorno do voto censitário. Os comitês de salvação pública, o comitê de segurança, criado por Robespierre, também foram abolidos. É claro que o governo dos girondinos, porque o diretório era um governo da burguesia, só que da alta burguesia. É claro que o governo dos girondinos era um governo que também perseguiu os opositores, mas não era uma perseguição explícita, como era o terror vermelho de Robespierre. A literatura chama de terror branco. Então, de forma discretamente, as pessoas desapareciam ou apareciam mortas. Essa instabilidade cansava o povo francês naquele momento. Nesse período, nós vamos ter uma segunda coligação que vem contra a França. E nesse contexto, nós teremos um jovem que se destaca pelo seu papel de conduzir as tropas e conseguir vencer. Esse jovem se chama Napoleão Bonaparte. Novo, se dizia de origem humilde, mas na realidade nós sabemos que não é bem assim. Começa a se posicionar politicamente em favor da burguesia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o diretório precisava do poder militar para se manter no poder, para criar uma estabilidade na França. E Napoleão seria o cara que poderia criar essa estabilidade. A população cansada e percebendo que precisava de um braço forte para estabilizar todo esse movimento, começa a apoiar Napoleão Bonaparte. Então nós temos aí um momento em que Napoleão ganha visibilidade e pode ser a pessoa que vai trazer esse momento, através da força militar, essa estabilidade que o povo francês ansiava. Com o apoio do povo, com o apoio da burguesia, Napoleão deu um golpe. Entrou no poder da França por meio de um golpe, chamado 18 Brumários, no calendário francês. Napoleão entra no modelo de governo chamado consulado e ele se torna a esperança, é o fim da Revolução Francesa, ele se torna a esperança de reconstruir economicamente, socialmente, politicamente o território francês. É um burguês, é um governo burguês que se estabelece. Então, aqui nós vamos recapitular de uma maneira rápida o que nós falamos sobre a Revolução Francesa para ficar gravado. Então, a primeira parte, nós temos a Guerra Revolucionária, a queda da monarquia, uma crise econômica em que o rei não sabe como proceder, convoca as assembleias. A França era um país 80% agrário, vivia nos moldes do antigo regime, poder absolutista, economia mercantilista, existia até trocas, obrigações feudais ainda, o clero tinha um poder absurdo junto com a nobreza e privilégios. A França participa das guerras dos 7 anos, ajuda no processo de independência das 13 colônias, que vem a ser os Estados Unidos. E isso desperta na população um desejo de mudança. Quando eles se propõem a criar uma monarquia constitucional, enquanto eles estão lá na sala pensando esse novo projeto, o povo está na rua procurando as armas, a pólvora, invade a Bastilha, demonstrando a sua raiva. Nesse contexto, nós temos a Declaração
do homem e do cidadão. E é justamente a declaração do homem e do cidadão. Não temos a participação das mulheres. A coisa começa a ficar radical quando a nobreza perde seus privilégios, depois a igreja, nós temos os que ficam, que são os juramentados, nós temos os refratários, que são os que vão embora e não aceitam essa condição, e nós temos uma contra-revolução se juntando para invadir a França e acabar com a revolução, cujo medo era que esse movimento alcançasse outras monarquias. Nesse momento, a França se junta num sentimento de nacionalismo, de pertencer, e derruba então essa coligação. Derrubar essa coligação vai marcar, né? O rei é preso porque ele tenta fugir e ele é acusado de ajudar os contra-revolucionários, principalmente a Áustria. E o rei é preso em 1792. Nós temos agora a segunda fase, que é chamada República Revolucionária, Convenção Nacional ou Governo Jacobino, liderado por um cara chamado Robespierre. Juntamente com ele estava o seu amigo Marat, Danton, e ele cria Comitê de Salvação Pública, Tabelamento Máximo do Pão, ele cria o Comitê de Segurança contra os exércitos externos e cria o Tribunal Revolucionário. É o chamado período do Terror Vermelho. Aquele que defendia a liberdade de expressão e oposição de pensamento, agora é aquele que não aceita que ninguém faça oposição ao governo da Convenção Nacional. E qualquer pessoa que fosse pego contra as propostas ou falando mal, ele era julgado e condenado à guilhotina. Inclusive o seu próprio amigo foi condenado, Danton. Robespierre é o último a passar pela guilhotina. Vai perdendo apoio do povo, vai perdendo apoio da esquerda e da direita, girondinos e jacobinos. Então, no dia 9, terminou no calendário francês. Robespierre, então, é preso, julgado, condenado. É o fim do período do terror. E marca o retorno da alta burguesia, dos girondinos no poder. Os girondinos formam um diretório composto de 5 diretores. Mas a instabilidade na França, o cansaço da população, o desejo de ver livre daquele excesso de violência, de aplacar a fome. Uma segunda coligação vem contra a França e só as tropas militares eram capazes de garantir a segurança. E os diretórios sabiam disso, a população apoiava isso, porque não aguentava mais. E o jovem militar que se destacava, conseguindo ganhar as batalhas, era justamente Napoleão. Ele começa a expressar o seu posicionamento político. Então, no dia 18 do Brumário, ele dá um golpe, acaba a revolução, inicia o governo de Napoleão. A princípio, esse governo é um consulado formado por 3 pessoas. Mas nós vamos ver a história do Império Napoleônico e veremos como de um cônsul ele se torna imperador da França. Então, próximo encontro marcado. Vou pensar um assunto legal. Deixe o seu comentário, o seu joinha, participe, interaja, compartilhe. Estamos aqui para trocar e ajudar vocês, todos vocês, e curiosos que gostam de ouvir histórias. Essa foi a história da França de 1789 a 1799. 10 anos, direto do fundo do tempo. Passou por 3 fases: monarquia constitucional, governo revolucionário e diretório. Termina com um golpe da burguesia. O povo cansado, com fome. E esse é um marco tão importante que 1789 marca o fim do período monárquico
estabelece o início da Idade Contemporânea. Beijo, até a próxima.